Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Os amados ouvintes deste momento, desta programação pela rádio, a paz do Senhor para você, ouvinte. E Atos 5, 29. Nada pode nos calar. Em nome do Senhor Jesus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Igreja, intercede, meu favor. Querido e eterno Pai, maravilhoso Deus, onipotente Rei, nesta hora, Papai do céu, que estou diante da Tua palavra, eis-me aqui, Senhor Jesus. Querido Deus, nesta hora eu agradeço ao Pai Celestial por essa oportunidade. Eu peço a Tua bênção, a Tua direção, o Teu Espírito Santo, Pai. E nesta hora, Senhor Jesus, peço por esse Espírito Santo que fale meus lábios, lembre-se que aprendidos e aprendidos, Pai, e que gravado em cada coração aqui presente, Deus. Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, 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 Tu és maravilhoso, a obra é Sua, o poder é Seu, o cuidado é Seu, Pai, para com o Teu povo, para com a Tua igreja, Senhor Jesus, venha abrir os nossos corações, a nossa mente, assim, meu Deus, receber o recado do Senhor. O recado é Teu, Pai, para cada coração ouvinte, para cada vida aqui presente, e até mesmo aqueles que não estão presentes no corpo, mas, meu Deus, Senhor, no ouvido está ouvindo essa mensagem, Pai. Estamos gratos, Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, santo, santo é o Teu nome, Rei da glória. Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és verdadeiro, eterno Pai. Todo poder pertence a Ti, Senhor, e toda honra e toda glória, Senhor. Por isso eu creio, Pai, na Tua promessa, creio, Pai, em Tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Os irmãos poderem sentar. Nós vamos meditar no livro de Atos, capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim. Eu quero ler a introdução para começar a nossa mensagem bíblica. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e os apóstolos, eles estavam lá em Jerusalém, no alpendre de Salomão. Esses homens, eles estavam pregando a palavra do Senhor. Eles faziam grandes milagres por onde eles passavam. E como aquela cidade onde ele estava naquele momento, em Jerusalém, era uma cidade bem habitada, muita gente passava por ali. Então, quando eles estavam ali fazendo o trabalho, amada igreja, conforme o trabalho ia acontecendo, chegaram uns homens da seita, dos saduceus, e com a inveja tão grande do que eles tinham ouvido aqueles homens a falarem, aquele servo de Deus, Pedro e os apóstolos, eles encheram o coração deles de inveja. Uma inveja tão grande que eles lançaram mão dos homens de Deus e colocaram na prisão, no qual tem lido aqui. E nós vemos, amado, que aqueles homens não permaneceram na prisão, porque eles não estavam ali por um acaso. Aqueles homens, eles não estavam simplesmente por estar naquele local, só de uma passagem, ou simplesmente só para olhar aquele lugar, mas era vaso nas mãos do Senhor, igreja. Era instrumento usado por nosso Deus, o Criador do universo. Esses homens, eles tinham uma fé tão tremenda, amada igreja. Era tão usado pelo Espírito Santo,
que nada impediu eles, que imediatamente Deus providenciou o anjo e retirou aqueles homens, né, que era Pedro e os apóstolos, daquela prisão, no verso 19. E ali, amados, já era no dia seguinte, e eles voltaram, e entraram ao templo e começaram a falar desta palavra, que é a palavra da vida. Jesus, ele é vida, e é vida com abundância. Quem está com Jesus, ele está seguro, amada igreja, porque ele é quem cuida das nossas vidas. Nós podemos ver, só dar um exemplo, e eu acredito que Deus está guardando o nosso presidente. É um exemplo vivo para toda a humanidade, toda a sociedade ver. Olha o que aquele homem já tem passado, poucos momentos, e ali Deus está dando a vitória, porque ele está conservando aquele homem com vida. Com certeza aquele homem, ele tem um coração que agrada a Deus. Então esses homens aqui que foram presos, imediatamente Deus providenciou o anjo para que soltasse, porque eles eram úteis ali em Jerusalém. Não eram aqueles maiorais que iam tomar de conta e atrapalhar a obra do Senhor naquela cidade. Então, amado, nós vemos que quando a verdade ela tem que ser esclarecida no coração do humano, da sociedade, do local onde tem um vaso de Deus usado, instrumento realmente usado pelo Espírito Santo, ninguém cala ele. Ninguém, porque Deus não deixa. Deus conhece o coração, ele sonda, ele vê aqui qual é o pensamento, qual é o que ele estava fazendo ali. Então era homem usado pelo Espírito Santo, era pessoas que agradavam os olhos de Deus, Pedro e os apóstolos. Então Deus não deixou que aquela obra ali fosse interrompida, e eles adentraram ao templo e ali falaram da grandeza de Deus, mostraram para aquelas pessoas que talvez ainda não tinham conhecido esse Deus verdadeiro, amada igreja. Então nós vemos aqui que eles queriam atrapalhar. Aí eles mandaram ali o sumo sacerdote ir até a prisão para vê-lo, se aqueles homens ainda estavam presos. Mas quando aqueles homens chegaram até a porta da prisão, tudo estava intacto, tudo ali trancadinho, tudo ali da forma que eles deixaram, e até mesmo o guarda ali na porta. Mas, amada igreja, o servo de Deus já não estava mais ali. Eles não estavam mais ali porque Deus não a deixou, porque o servo de Deus, ele é livre. Eles são libertos porque são vasos, instrumento nas mãos do Senhor. E ali aqueles homens foram. Louvado seja o nome do Senhor, amada igreja. E imediatamente, amado, aquele capitão mandou chamar aqueles homens, mas com tanto cuidado, que a vontade dele era de apedrejar os vasos de Deus. Aqueles homens de Deus. Mas ele chamou com tanto cuidado, porque a sociedade viu naqueles dois, aquele Pedro e os apóstolos, aqueles vasos das mãos do Senhor, uma diferença tão grande. Onde o vaso do Senhor é usado, onde ele entra, ele faz a diferença, amada igreja. Você, amada igreja, que anda dentro da palavra do Senhor, você faz a diferença, você é diferente. O povo lá fora vê em você a luz brilhar, vê em você que você é de Deus, você tem algo a oferecer, amada igreja. Então aqueles homens, usado instrumento nas mãos do Senhor, chegou até eles. Quando ele se apresentou ali diante do conselho do sacerdote, eles interrogou aqueles homens no verso 28, não vos admoesto, não expressamente que não ensinaste neste nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre vós o sangue deste homem? Olha, amada igreja, os vasos usados por Deus, Pedro e os apóstolos, cheio da unção. Quando eu falo que os vasos de Deus faz a diferença onde entra, seja lá na escola,
seja lá num hospital, seja lá passando na rua, a pessoa olha e fala: aquele é o vaso de Deus. Aquela pessoa faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor, amada igreja. E ali aqueles homens estavam fazendo a diferença. E eles foram chamados. E falou para eles se calarem. Não fala mais nesse nome. Não anuncia esse nome. Porque esse nome há milagre, há prodígio, há maravilhas. Quantas vidas ali, quando aqueles homens passavam, enfermidade era curada. Paralítico andava, surdo ouvia, cego via, amada igreja, porque era instrumento vivo nas mãos desse Deus vivo, desse Deus que nesta noite eu e você deixou o nosso lar, o nosso aconchego, e chegamos até aqui, assentamos nesse banco, porque esse Deus está aqui, e Ele está presente, e Ele opera ainda hoje, é Ele que está aqui. O mesmo homens que foram usados na mão deste Deus poderoso, Ele usa a mim, usa você, basta crer. Basta exercitar a nossa fé, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nada pode nos calar, amada igreja, nada. Porque o que está conosco é maior do que o que está no mundo, amada igreja. Que é a pessoa santa de Jesus Cristo. É o Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes quando nós começamos, amado, a falar da verdade do Senhor, às vezes a pessoa que nós estamos falando, ela tenta mudar de assunto. Ela tenta nos parar. Ela tenta mudar o nosso pensamento. E muitas vezes nós caímos na onda. Muitas vezes atrapalha aquilo que às vezes nós estamos comentando, que é sobre a palavra do Senhor, sobre a verdade. E começa outros assuntos e atrapalham a nós anunciar esse Cristo verdadeiro. Esta palavra tão poderosa que ela entra dentro dos corações e ela faz uma transformação total, amada igreja. E ali aqueles homens fizeram isso. E nós vemos que ali começaram a mudar as coisas na vida daquelas pessoas ali naquela sociedade, aquela redondeza, Jerusalém, todos aqueles lugares do qual esses homens de Deus passaram, amado. E ali a verdade começou a adentrar naqueles corações. E um milagre continua acontecendo. Mas esses homens, capitões, esses homens, eles viram essa diferença tão grande. No verso 29, olha o que os homens de Deus responderam a esses homens. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus. E ali, amada igreja, eles não se calaram. Ali eles começaram no verso 31 até o 32, exaltando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, falando do arrependimento, da remissão dos pecados, da transformação, e falando que eles não estavam só, que eles estavam com a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso, amado, nesta noite, eu pergunto à amada igreja: o que tem feito você se calar? Muitas vezes é a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, é a nudez, é o perigo, é a espada, ou é a depressão, é o problema? Qual dificuldade? Que tem feito você se calar? Que tem feito você parar de falar deste grande Deus poderoso? Desse Deus que ainda está aqui, dominando este universo, operando maravilhas, curando as enfermidades, transformando vida, restaurando os corações, até mesmo quando pensando que está lá no fundo do poço, Deus te levanta. Como tem pregado esses dias, lá no fundo da caverna, Deus está vendo, Ele tira para fora, amada igreja. O que for que estiver fazendo você se calar neste momento, algum desses itens, até mais, do qual não citei, clama esse Jesus Cristo.
Viva na presença dele. Busca ele. Se você não consegue sozinho, busque a ajuda do teu irmão. A igreja é uma família, igreja. E nós precisamos viver unidos, que unidos vencerá. É unidos que vence. Vemos nesses dias daquela campanha de oração, quando aquele bichinhos lutaram ali, né? E eles foram vencedor porque eles se uniram. Eles se uniram. O outro com o irmão Lucas passou, acho que do boi, né? Então, ali naquele momento eles se uniram. De repente, quando a onça estava ali para comer, e de repente logo veio uma manada, esparramou para lá, esparramou para cá, porque uniu as forças. Unido jamais será vencido, amada igreja. Nós somos mais do que vencedor, porque somos vasos nas mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado cada vez mais dentro desta igreja, porque ela é de Deus, você é de Deus, amado. Então não deixa nada que atrapalha, nada. Mesmo que venha enfermidade, mesmo que venha dor, mesmo que você desanima aqui, mas você levanta ali, porque Jesus, Ele está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, amada igreja, a fúria daqueles homens era tão grande. Após eles falarem para eles se calarem, eles responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi tão grande a fúria daqueles homens, que ali dentro daquele conselho do qual eles estavam reunidos, tinha um homem que era doutor da lei, Gamaliel. Aquele homem, chamando-os para fora, e aconselhou eles que não metesse, que não mexesse com aqueles vasos do Senhor. Pediu para eles não mexer, porque se a obra fosse de Deus, ela permanecia. E se fosse do homem, ela desvanecia, ela acabava. E nós vemos que ele deu aqui, acho que uns 3 exemplos de Teudas e de vários, 3 exemplos mesmo. E dizendo que aqueles homens, eles fizeram, eu vou ler só o primeiro. Porque antes deste dia, levantou Teudas, dizendo ser alguém. A esse ajuntou o número de uns 400 homens, ao qual foi morto, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos, reduzidos a nadas. Pois veio Judas, né? Pois veio. Aí nós vemos aqui, amada igreja, que ele deu ainda um exemplo desses homens, que o que eles estavam fazendo ali não era da parte de Deus. E quando viu, tinha exterminado a nada. E que eles tinham que ter muito cuidado para não matar aqueles homens de Deus. Porque se era de Deus, a obra ia dar avante. A obra ia dar continuidade. Os servos de Deus não iam se calar. Não ia parar, porque eles não temem o homem, mas sim a Deus, que tem todo o poder nas mãos. E quando, amada igreja, nós estamos diante da verdade, nós não devemos se calar. Não importa quem é, se é um doutor da lei, se é o presidente, se é um deputado, se é o prefeito da cidade, a verdade ela tem que ser falada. Ela não tem que ser escondida, mas sim ela tem que ser exposta, amada igreja. E é isso que Deus quer de nós. Quando nós somos verdadeiros, porque a palavra de Deus é verdadeira, aí o que vai acontecer? Milagres. O nome do Senhor vai ser exaltado. Muitas vidas vai render aos pés de Cristo. E é isso que Deus quer fazer com esta igreja. Ele já está fazendo e Ele vai continuar fazendo, amada igreja. Busque ao Senhor, clama ao Senhor nas caladas da noite, ao meio-dia, a hora que for, dobre o seu joelho lá no chão da sua casa e clama ao Senhor. Se você estiver lá num trabalho e não tem oportunidade de joelho, vai no banheiro e joelha. Ou mesmo até em pensamento, conversa com Deus, fala com Deus. Ele quer homens que não sejam tímidos, mas sim
que sejam fortes, sejam corajosos, como Pedro e os apóstolos, eles foram corajosos e eles não se calaram, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é este nome, amada igreja. Então nós vemos aqui, a obra era de Deus, não do homem, porque era vaso nas mãos do Senhor. Aí, amada igreja, nós vemos aqui que a obra do Senhor deu continuidade. No verso 39, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser também achado combatendo contra Deus. O 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e deixaram ir. Olha, mais uma vez, os vasos do Senhor foram choqueteados, foram machucados por aqueles homens, mas foi por amor ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor, amada igreja. Aqueles homens retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de ter sido julgado digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. Glória a Deus. E todos os dias no templo, nas casas, não cessava de ensinar e de anunciar de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amada igreja, como vale a pena, mas vale muito a pena nós fazer a vontade desse Deus, de nós não se calar diante das diversidades da vida. Nós vemos aqui exemplos, eu trouxe para a igreja 2 exemplos mais de pessoas que não se calaram. Paulo e Silas, lá em Atos 16, verso 25, quando eles também foram presos, e à meia-noite eles cantavam, oravam, glorificavam, exaltavam o nome desse Deus. Como é bom, amada igreja, servir a um Deus poderoso, a um Deus santo e maravilhoso, que deu a palavra dele para nós, que deu-nos sabedoria para entender e compreender esta palavra tão forte, tão poderosa. Em Atos 16, fala assim o verso: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e aos outros presos escutavam. Olha o verso 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as da prisão todos. Glória a Deus. Amada igreja, não se cale. Esses 2 homens também não se calaram. Mesmo ali, numa situação tremenda, sem saber quando ia ser liberto, mas eles serviram um Deus poderoso. E no mesmo instante, aquelas portas foram abertas pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, amado? Porque ali dentro da prisão, por isso eu disse, nada pode fazer nos calar. Nem a tribulação, nem a nudez, nem a espada, nem a fome, nem a dor, nem a enfermidade, nada. Não pode fazer, não deixa que nós se calamos diante da verdade. Diante desse Deus o qual nós servimos, amado. Mesmo com nossos defeitos, as nossas fraquezas, mas Ele está conosco. Ele está aqui. E Ele esteve ali com aqueles homens, operando grandes obras. E o cego de Jericó, amada igreja, está em Marcos 10, 48, o verso 46, acho que até o 52, se eu não estou enganada. Falando também desse... o servo de Jericó, o Bartimeu, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e ele sentado à beira, né, daquela porta ali naquela cidade, aquele cego começou a clamar,
né? E ele clamava cada vez mais alto. E ali entre eles tinha um grupinho que falava que ele se calasse. Mas ele não se calou. E ali a obra foi realizada. Vamos ver? Marcos, Marcos é o verso 46 ao 52, amada igreja. O 48 diz: e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cada momento da nossa vida, vamos clamar ao nosso Deus. Não deixa de buscar ao Senhor. Não deixa que nada atrapalhe você a se colocar cada vez mais na presença do Senhor e anunciar e falar. Se temos timidez dentro do nosso coração, vamos pedir para que o Senhor retira. Se tiver atrapalho de uma vez, na próxima vamos pedir: Senhor, tira todo o impedimento, todo o atrapalho, para que a tua verdade adentre aos corações. E eu estou muito feliz, amada igreja, porque minhas clientes, elas têm falado para mim que está ouvindo a rádio, que está ouvindo o programa, que está em sintonia conosco. Eu só tenho que louvar e exaltar ao Senhor, porque elas estão felizes em ouvir. Achou linda a programação do aniversário da igreja. Então eu acredito que tem muitas pessoas que estão em sintonia. Isso é muito maravilhoso. Deus tem usado o vaso dele, que Deus continue usando os vasos dele nas mãos do Senhor. Que a tecnologia dentro desta igreja, ela venha crescer cada vez mais e o nome do Senhor seja exaltado, e através disso muitas vidas se achegam à verdade, amada igreja. Muitas vidas que estão sendo ensinadas, que às vezes não está compreendendo a palavra verdadeira, e através deste programa elas possam entender, e lá no lar delas elas têm a oportunidade de pegar a Bíblia Sagrada e examiná-la. Isso é muito importante, amada igreja. É um canal de bênção para os lares, para as famílias, que você que está ouvindo neste momento, continue em nome de Jesus a ouvi-la. As programações que estão sendo apresentadas, isso é um privilégio que Deus tem dado a cada um de vocês, amados ouvintes. Então, amado, e voltando mais nesse exemplo do cego de Jericó, aí o Senhor disse para ele: que queres que eu te faça? Que vê. E o Senhor ali curou ele, e ele tomou sua capa e saiu andando. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, que o nome do Senhor seja cada vez mais exaltado e glorificado. Que o evangelho do Senhor venha adentrar nos lares e obras venham a ser realizadas. Enfermidade venha a ser curada, problema venha a ser resolvido. E que essas vidas que estão em sintonias, elas possam receber do céu as mais ricas bênçãos do Pai Todo-Poderoso, porque Ele está aqui. E em Romanos 8, verso 36 diz: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Aqueles homens, amado, eles estavam à mira da morte. Pedro e os seus apóstolos. Mas nós vemos aqui a palavra do Senhor. O Senhor é quem cuida. O Senhor é quem guarda. O Senhor é quem protege. E o Senhor está cuidando de nós, porque Ele cuida de cada um de nós como a menina dos olhos dele. Amém, igreja? Que o Espírito Santo continue falando bem alto em cada coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Amada igreja, vamos colocar de pé para clamar a esse Deus maravilhoso. Quem pode calar aquele que tem o coração entregue totalmente ao Senhor? Como diz a palavra do Senhor, nem a morte pode calar aqueles que têm o coração entregue ao Senhor. Amém? Vamos clamar a esse Deus em oração. Está agora aberto esse momento. Se você
sentiu um desejo de seu coração, ou tem alguém que você ama, ou alguém, um amigo, conhecido,